da Verdade. Devocional de 10 de maio. Um cristão destacado. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 4, 36 e 37. Já vimos que em Atos 4:32, Lucas retrata a vida dos primeiros cristãos, ressaltando a comunhão, a mútua cooperação, o desprendimento deles em relação aos seus bens materiais e a alegria em compartilhar do que lhes sobrava com quem tinha necessidade. Como resultado, nenhum necessitado havia entre eles, como ele fala no verso 34. Tendo observado esse ambiente de profunda comunhão e generosidade, Lucas cita como exemplo particular desse espírito um crente chamado José. José faz exatamente o que Lucas já tinha observado ao falar da igreja em geral no verso 34. Tendo um campo, vendeu-o e depositou o valor correspondente aos pés dos apóstolos. Mas a generosidade não era sua única marca. José era um cristão que encorajava seus irmãos. Foi ele quem, por exemplo, apresentou Paulo aos demais apóstolos, que ainda se mostravam temerosos e incrédulos quanto à conversão do apóstolo aos gentios, conforme Atos 9, 26 a 28. Quando o evangelho chegou a Antioquia, originando a primeira grande comunidade gentílica, a igreja de Jerusalém não encontrou ninguém mais capacitado para encorajar os novos convertidos. Lucas observa que, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, conforme Atos 11, 23. Mais tarde, Barnabé foi enviado juntamente com Paulo por aquela mesma igreja para a obra missionária por ordem do Espírito Santo, conforme Atos 13, verso 2. E quando se tratava de dar uma segunda chance a um missionário desistente arrependido, ele era capaz de comprar uma boa briga, conforme registra Lucas em Atos 13, 4, 13 e 15, 36 a 41. João Marcos, que no passado havia abandonado a missão, agora queria voltar a acompanhar Barnabé e Paulo na viagem missionária. Mas Paulo não achava justo levar um desertor. Barnabé insistiu em dar nova chance ao jovem, o que desencadeou uma séria discussão que, por sua vez, provocou a separação dos companheiros de viagem. O tempo provou que Barnabé estava certo. Mais tarde, Marcos escreveu o segundo evangelho que, segundo a maioria dos estudiosos, foi a base para os outros sinóticos, Mateus e Lucas. E Paulo, no fim da vida, reconhecendo a utilidade de Marcos, solicita a Timóteo: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério, em 2 Timóteo 4:11. Quem sabe o que seria de Marcos se Barnabé não lhe tivesse estendido a mão? Nosso texto também nos mostra que José era um cristão desprendido. Não era obrigação doar todo o valor. Foi um ato voluntário de generosidade. Seu espírito solidário e encorajador rendeu a José o sobrenome, uma espécie de apelido. Diferentemente do que costuma acontecer algumas vezes, quando os apelidos ressaltam os defeitos da pessoa, José recebeu um apelido que ressaltava sua principal qualidade. Barnabé vem do aramaico e significa filho da exortação ou filho do encorajamento. Por todas essas virtudes, Barnabé era um crente destacado. No capítulo 13, de 1 a 3 de Atos, ao alistar os profetas e mestres que faziam parte da igreja de Antioquia, Lucas põe Barnabé no topo da lista numa posição de destaque. Qual era o segredo de uma vida tão virtuosa? Encontramos a resposta em Atos 11, 24. Ali está escrito que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Portanto, essas virtudes eram fruto da ação do Espírito Santo na vida de Barnabé. Lembremos-nos de que o Espírito foi derramado por Cristo sobre os discípulos para fazer deles testemunhas a refletir o seu caráter. Assim, podemos dizer que Barnabé era um exemplo daquilo que acontece quando o Espírito Santo enche o crente. Ele reflete mais intensamente o caráter de Cristo. Era o Espírito de Cristo a operar na vida de Barnabé pela fé, enchendo o seu coração de bondade, desprendimento e alegria em servir. Não deve ser preocupação do crente buscar o louvor dos homens. Contudo, como luz do mundo, os cristãos são exortados por Jesus a praticar boas obras diante dos homens, a fim de levá-los a glorificar a Deus, conforme está escrito em Mateus 5,16.
Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Nós costumamos pensar na igreja como um lugar onde achamos consolo, direção, encorajamento, enfim, edificação. Mas um verdadeiro cristão, um cristão cheio do Espírito Santo, procurará ser ele um consolador, um ajudador de seus irmãos em suas necessidades e problemas. Como você é conhecido em sua comunidade? Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.